Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta, que lá vem spoiler. A sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entretenimento. Todas as semanas estamos por aqui no seu tocador favorito, com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Rafa Prada e estou muito bem acompanhado pela minha querida amiga Larissa Scheleguel. Olá, galerildes, tudo bem? Temos aqui também a volta da nossa Paulinha Trevisan. Oi pra todo mundo, que saudade de gravar com vocês. E quem fecha a mesa de hoje é o nosso Renato Sansão, que já chega dando a letra do programa de hoje, que é uma conexão 2 em 1. Hoje, o nosso jatinho particular vai para onde, hein, Sansa? Olá, pessoal. Olá, Rafinha. Olha, primeira perna vai para o Havaí. A segunda perna dessa viagem vai para Titília, na Itália. Sempre de primeiríssima classe, porque a gente vai falar aqui de The White Lotus, galera. Demais! Especialmente para The White Lotus, nunca é demais lembrar que, como o nosso nome já diz, a gente aqui pega pesado mesmo nos spoilers. Então, caso você ainda não tenha conferido as 2 temporadas de The White Lotus, recomendamos que dê um pulinho na HBO Max antes de arrepiar neste programa. Tá falado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Norbinha, solta o trailer enquanto a gente pega uma pina colada. Welcome to the White Lotus. Are they bigger? Nicole, they're fucking huge. I haven't seen them in a while. It's cancer. Swole balls. Did they biopsy your balls, Dad? Not yet. Surprise! Mom! Am I interrupting? I know it's only your honeymoon. Oh my God, look at her face. Rachel, you were such a beautiful bride, but also very pale. But now you have a little more color and it looks great. Thanks. Muito bem, queridos, o negócio é o seguinte. Com apenas 2 temporadas, The White Lotus já é um pequeno fenômeno. Uma das maiores audiências da história recente da HBO, a primeira temporada levou para casa nada mais nada menos do que 10 Emmys. Já a segunda temporada bateu na casa dos 10 milhões de espectadores, número que supera em 60% a audiência da primeira temporada. A sua fórmula é aparentemente simples, bastante eficaz e se repete nas 2 temporadas lançadas até aqui. Acompanhamos de perto uma semana de férias dos hóspedes endinheirados do resort The White Lotus, que dá nome à série. Ainda que o lugar seja paradisíaco, em cada dia de viagem surge uma nova questão que acaba envolvendo os viajantes, os funcionários do hotel e até o próprio local, criando narrativas cada vez mais profundas e intricadas para os envolvidos. Eu acho engraçado que quando a gente lê a descrição da série, a gente de forma alguma está preparado para, de fato, a grandeza dela, né? Então, na primeira temporada, e aqui eu acho que é importantíssimo falar, e o Rafa tá aqui na mesa comigo, quando a gente deu a dica da primeira temporada, não foi todo mundo que embarcou com a gente. Teve um pessoal que desconfiou, teve um pessoal que falou, eu vi o primeiro episódio, não gostei muito, não achei que vale. E aí, quando você dá aquela chance pra série, você percebe a grandeza dela. Antes de a gente comentar aqui sobre tudo isso, você falou da direção. E é legal de falar da direção e também da criação, porque aqui é do comediante Mike White, que ficou conhecido pelo grande público ao escrever clássicos como Freaks and Geeks e Escola de Rock. Além de produzir, ele também escreve aqui e dirige os 13 episódios das 2 temporadas e coloca seu nome de vez, ou finalmente, na prateleira de cima dos grandes criadores, né, gente? Cara, com certeza coloca, e eu queria vestir a carapuça que a Paulinha colocou ali na mesa, né? Porque tanto Paulinha quanto o Rafinha indicaram muito, vocês precisam ver The White Lotus, né? Inclusive a nossa amiga Marina Dávola, um beijo pra você, queremos você aqui no SQLVS, recomendou demais, falou, Sans, você precisa assistir essa série, é sua cara.
E eu li a sinopse, vi 2 episódios, achei meio mais do mesmo, não tinha me pegado. Só que a insistência era tão grande, a série foi ganhando tantos prêmios que eu falei, cara, tem alguma coisa aí que eu tô deixando passar. E foi só eu chegar no 3º episódio da primeira temporada ainda, que, cara, eu embarquei de um jeito, gente. E fazia tempo que eu não parava todo domingo pra assistir um episódio novo de uma série, como é gostoso. Isso eu acho muito massa, porque o roteiro, ele só parece simples. E é por isso que às vezes as pessoas param no início. Porque depois tudo vai se conectar, a construção deles fica completamente amarradinha. E detalhe, o criador ser o diretor e não abrir mão de dirigir todos os episódios, todos os 13, então no Mike White, a gente vê que é constante a qualidade. Então isso dá um match perfeito. E só pra finalizar, já que a gente tá falando dele, eu queria dizer que trabalho de casting. Eu sei que ele escreveu alguns papéis, por exemplo, o papel da Aubrey Plaza, que da Vida Harper na 2ª temporada, foi escrito pensando nela, mas aqui vai uma curiosidade. A Megan Ferry, que fez a nossa Daphne da 2ª temporada, na verdade tentou o casting para a primeira, não foi selecionada, e quando ele foi fazer a 2ª temporada, lembrou dela, e ela cai como uma luva. Então assim, que trabalho de encaixe. Antes da gente mergulhar de cabeça no debate, vamos dar aquela nossa tradicional passadinha para ver o que o público e crítica tem achado dessa produção. Conta aí pra gente, Sansá. Opa, bora lá, Rafinha, que eu tô doido pra gente entrar mais a fundo nos debates dessa série aqui, viu? Passando pelas notinhas, a coisa tá mais ou menos assim, ó. No IMDb, a série conta com mais de 92 mil avaliações e tem a nota média de 7.8. No Metacritic, o Metascore aponta 82 de 100, olha só. E no Rotten Tomatoes, a coisa tá assim. A primeira temporada conta com aprovação de 70% do público e 89% da crítica. Já a segunda temporada tem opiniões ainda mais distintas, sendo aprovada por apenas 57% do público e 93% da crítica. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião, claro, do Senta que lá vem spoiler. Ô, Dona Paulinha, o Brasil quer saber quais são as suas primeiras impressões sobre The White Lotus como um todo. Gostou? Amou? Ou dá pro gasto? Olha, eu sou suspeita, eu amei. Eu amei a série, eu acho que ela trabalha as relações humanas de uma forma genial. A primeira temporada a gente tem um foco ali nas relações de poder baseadas em dinheiro. Então, a gente tem uma justaposição entre os funcionários do resort com os hóspedes e como aquelas relações de tensão, né, a partir do servir e do se valem da condição de clientes para serem extremamente elitistas, privilegiados. Na segunda temporada a gente já vê que as relações de poder são baseadas em sexo, então a gente tem as diversas formas de analisar tanto isso dentro do seio familiar, isso dentro da juventude, isso numa idade mais velha, isso quando a gente envolve os funcionários do hotel também. Então assim, eu acho que a série é muito bem sucedida em seus diálogos, é um roteiro fantástico, ele é bem redondinho, principalmente na segunda temporada. A gente tem atuações que são dignas de prêmio, acho que a gente ainda vai ver bastante gente levando estatueta para casa de The White Lotus. Paulinha, a gente sempre falou sobre The White Lotus aqui, né? Eu e você especialmente lá desde o ano passado, porque apesar de eu concordar com o Sansa que tem sim uma certa barriguinha ali, especialmente no segundo episódio e terceiro, ele dá uma deitada e não vamos, aí vai. E é uma delícia a gente poder ver, como a Paulinha citou no começo aqui, o desenvolvimento de cada personagem durante a temporada. Não podemos esquecer que são 6 episódios da primeira temporada, 7 episódios da segunda temporada, e gente, é um negócio conciso. Não são 10 capítulos, 16 capítulos, são 6 e 7 que você come com farinha. Eu adoro que a HBO libera um por semana e não todos ao mesmo tempo. Dá pra gente ficar matutando, criando teorias sobre quem vai morrer. E pior ou melhor, depende do ponto de vista, você pode aprofundar o seu relacionamento com aquele personagem que você se identifica, ou você pode odiá-lo mais ainda, depende de quem você mais gostou. Eu, por exemplo, amo o Murray Bartlett da primeira temporada. Ele é um dos personagens mais legais que eu já vi em uma série nas últimas, sei lá, 2 décadas, assim.
por todo o caos que ele causa e por toda a revanche que ele acaba fazendo contra os endinheirados. Mas é isso, gente. Primeira e segunda temporada são excelentes. Ouso e arrisco dizer que por causa da fotografia e por causa do casting e por causa do tema sexo utilizado como ferramenta, a segunda é até melhor que a primeira, hein? Nossa, eu tô muito com vocês. Eu amei muito a série e ela termina com aquele gostinho de quero mais. Mas eu preciso fazer aquele alerta básico que eu realmente acredito que não é uma série que vai agradar todo mundo, que vai poder, assim como o Sansa lá no início, achou o primeiro e o segundo episódio mais ou menos, tem aquelas pessoas que vão desistir e vão acabar não engatando. Ou talvez até não percebendo toda a sagacidade da série, porque ela é muito irônica. E, um parênteses, fãs de Bilionários vão se sentir ofendidos aqui, viu? Porque eles estão tirando onda dessa galera riquíssima do início ao fim. E a narrativa, ela deixa a gente, nós espectadores, muito angustiados, tá? Quem aprecia esse tipo de história, esse tipo de conduta, é sucesso, vai, assiste feliz, que realmente ela entrega tudo que ela promete, tá? Mas aqui a gente vai ver um monte de gente banal, fútil pra caramba, que resolvem tudo com dinheiro. E não à toa, o dinheiro é a única ferramenta que eles têm pra agir, tá? Porque sem o dinheiro, eles não são nada. E até com o dinheiro eles são descartáveis. Mas, enfim, eles vão agindo aí sobre a vida das outras pessoas. Eles querem simplesmente mandar, mas falta o tal do caráter, né? E as duas temporadas, elas têm uma dinâmica bem parecida, né? Seja no grupo, né, de atores, as dinâmicas familiares, né, de relações, e até mesmo nesse mistério do começo, né? Tem um corpo, tem uma morte, alguma coisa aconteceu, e a gente vai ao longo dos episódios querer descobrir, né? Quem morreu, não é whodunit, tanto faz quem matou, mas quem morreu, né? Então é uma coisa que vai ficando no ar e vai gerando essa expectativa episódio a episódio. Então várias cenas você pensa, opa, tá entrando no iate, agora vai morrer. Opa, tá entrando num carro e agora fechou a porta, vai morrer. Ih, foi sequestrada, agora essa aqui vai morrer. Então nas duas temporadas tem isso muito forte e gera aquela coisa de, meu Deus, quem será que vai ser? Que é muito gostoso de acompanhar, né? Outra coisa que eu acho muito legal, gente, que eu vi, né, ao longo dessas semanas, porque eu acabei consumindo as duas temporadas num período relativamente próximo, é aquela coisa gostosa de cair no dia a dia das pessoas, né? Testes, né? Quiz. Quem é você em White Lotus? Né? E é muito gostoso de fazer, afinal de contas, quem é você? Você é o marido canalha? Você é a esposa desconfiada? Você é o vovô safadão? Você é a menina que tá descobrindo o mundo? Você é um moleque super ingênuo? Você é um michê? Você é um tiozão aproveitador? Quem é você nessa história, sabe? E todos nós sabemos que, com mais ou menos dinheiro, nós somos um pouquinho de cada um desses personagens que tem aí, né? Paulinha colocou muito bem aqui no começo do programa, o casting dessa série é uma coisa seríssima. É muito bem feito, é um absurdo. A impressão que dá é que eles conseguiram a primeira escolha para todos os atores e atrizes que eles queriam colocar aqui, né? Em nenhum momento teve alguma outra opção, tamanha perfeição deles em cena. E vai aí muito mérito pro Mike White, que faz um trabalho de roteiro e direção fantástico. Eu tô com o Rafa, alguns momentos de The White Lotus estão certamente entre os melhores momentos da TV da última década. Bom, queridos, a pedido dos nossos ouvintes, a gente vai fazer aqui um bloquinho para falar de mais detalhes, ou relembrar de detalhes, da primeira temporada, que a gente vai chamar de Lotus Havaí, e outro para a gente mergulhar na segunda temporada, que a gente vai chamar aqui de Lotus Cecília. Combinado? Oh, yeah! Começando aqui então, Lari, por Lotus Havaí. O que você gostou, o que você não gostou? E qual é o seu personagem favorito? Pra relembrar da série, não tem como. Eu lembro da sensação de quando eu tava assistindo esse primeiro episódio e do nada, tá? Absolutamente do nada, a personagem Nicole de repente vai olhar as partes íntimas do marido dela e você pensa assim, meu Deus, eu tô vendo uma série da HBO. O primeiro episódio tem um plano detalhe das partes íntimas do cara e eu penso... Não é possível que meteu essa, mano. O que eu gosto muito é que a construção dos personagens quase dá pra chamar uma desconstrução. Porque a gente não vê eles evoluindo em quem eles são no sentido de caráter. Na verdade, eles vão entrando nesse universo ali que enquanto o dinheiro permitir, não tem mais volta. E eu tô contigo, Rafa, quando você citou
o personagem Armand, que é o gerente do hotel. Pra mim, ele é o charme da série, porque, enfim, ele é muito engraçado. Onde tem ele, tem treta. Ele tenta escapar dos hóspedes, ele quer aproveitar a vida ao mesmo tempo. Ele tá sempre tentando escapar e armar alguma coisa. A atuação desse cara é realmente impecável. Mas, como você já pontuou ele, eu vou fazer um parênteses aqui pra pontuar a Rachel, que é a esposa lá daquele idiota master, o Shane, que é um baita pé no saco, e eu acho que a série mostra que a gente ama odiar os personagens, essa é a verdade. Mas é a personagem que modifica muito na série, sabe? Ela chega lá como aquela esposa recém-casada, jornalista, que ainda anseia, né, a fazer as coisas com as suas próprias mãos e tal, vai vendo... Vai tendo vários desafetos ali, percebendo que ela fez a maior cagada da vida dela por ter casado com esse cara. Ela vai, inclusive, falar pra ele ao término, no término da série, na verdade, eu cometi um erro, vai tentar escapar disso, mas ela já não consegue, ela já tá nesse meio, ela já virou um fruto disso e ela vai voltar para os braços do cara, que enfim. Mas é uma personagem que ela vai decaindo e a construção é muito bem feita, assim. Eu curti demais essa personagem. Ô Lari, pegando carona aqui, cara, eu não posso deixar de falar dele aqui, porque eu me diverti horrores e ri muitas vezes e me identifiquei inúmeras vezes justamente com o Boludo, cara, vivido pelo Steve Zahn, né, que é o Mark, o marido. Porque, cara, em tantos momentos eu falei, cara, olha, sou eu ali, sabe? Em vários momentos ele quer a aprovação dos filhos, né? Os filhos não se entendem tanto com ele. Ele se vê numa idade mais avançada, ele quer flertar, mas o flerte já não faz tanto sentido. Ele tem curiosidades, né, sobre a vida sexual do gerente do hotel, e ele é mal entendido ali no bar, né? E ele fica super decepcionado com uma revelação do pai dele, né, que era o herói da vida dele, que era um grande macho alfa ali da família, e ele vai descobrir que, na verdade, o pai não era nada disso, muito pelo contrário, né? Então toda a jornada do Mark, cara, tentando conquistar o filho, mergulhar com ele, me pegou demais, eu me diverti horrores. E eu fiquei muito feliz porque ele consegue ter um momento como herói, né? Ele queria tanto ter um momento de herói e sair por cima e se dar bem. E eu torci por ele, ele consegue ter esse momento, ainda que numa cena engraçadíssima, né? E bastante torta e com uma crítica social que super cabia ali. Ele faz essa parte e ele me conquistou demais. Ainda sobre a primeira temporada, eu acho muito, muito válido falar sobre a Jennifer Coolidge, que ganhou o Emmy, né, de melhor atriz coadjuvante, que faz a Tânia. É muito interessante observar essa personagem e a relação dela com os outros, sobretudo com os, entre aspas, subalternos, né? A gente tava conversando, né, Paulinho, em off, e eu tava falando assim, cara, ela não é uma vilã, ela não é uma pessoa má, necessariamente, ela só se vale da condição dela pra fazer absolutamente o que ela quiser, inclusive abusar das outras pessoas, do tempo das outras pessoas, dos sonhos das outras pessoas, que ela não se importa tanto assim. Mas ela tá buscando aprovação, ela tá buscando amor, né? E é impressionante ver como a mãe do Stifler, eu não me lembro de outros papéis dessa atriz, se mostrar pra mim uma enorme atriz, né? Até uma falha minha, obviamente, não dela nesse sentido. Então eu acho que vale a menção pra ela aqui também. Cara, com certeza absoluta, a Jennifer Coolidge mereceu o prêmio. Eu acho que ela tá fantástica. Ela faz aquela mulher rica, privilegiada, abobalhada, em alguns momentos, inclusive, burra, que ela vai despertando uma certa ira. A Lari colocou lá na primeira fala, e eu concordo, que para os bilionários, eu não conheço nenhum, tá, gente? Mas para os bilionários ou para os multimilionários aí que são telespectadores da série, talvez gere um incômodo. Porque a justaposição dinheiro e imbecilidade tá colocada na série, assim. É impressionante. Eu sei que o pano de fundo ali colocado não é um ódio de classe, não existe isso. Mas a injustiça tá ali escancarada. Já no primeiro episódio, a gente tem uma das funcionárias parindo enquanto tenta se manter no trabalho. E o tom da série é dado. Né? A gente tem a parte dos clientes ou dos hóspedes, que é num resort 5 estrelas e, portanto, caríssimo, todos caindo em suas performances. Os núcleos familiares, os núcleos que são colocados, como bem disse a Lari, vão se desconstruindo, porque aquele momento de alegria, férias, descontração, acaba sendo palco mesmo para que as pessoas deixem de lado suas máscaras e comecem a colocar as garrinhas de fora.
nesse momento a Jennifer Coolidge é justamente isso que o Sansa colocou, né, pra gente. Ela tem uma visão hiperutilitarista das pessoas, ela não tem o menor respeito pelo tempo do outro, ela não tem o menor respeito pela profissão, pelo sonho do outro, ela usa e abusa das pessoas conforme lhe apraz, e gera um incômodo muito grande, e ao final da primeira temporada ela, entre aspas, se dá bem. É um entre aspas, porque é dentro da lógica de performance dela. Porque pra todo mundo que tá aqui assistindo, a gente vê que as pessoas detestam ela. Quando ela tá naquela cena memorável no barco chorando, que é sensacional, aquela sequência, as pessoas estão absolutamente incomodadas com a presença dela. O suposto marido que ela encontra, a gente vai descobrir ali que é totalmente interesseiro no dinheiro dela. A própria fisioterapeuta que ajuda ela no spa também quer tirar alguma coisa dela. Porque é isso que ela oferece para as pessoas, né? Ela utiliza as pessoas utilizam dela. E aí essa relação acaba sendo uma via de mão dupla. E a Lari trouxe a Rachel, e eu gosto de trazer o marido dela, o Shane Payton, que é interpretado pelo Jake Lacy. Eu adoro aquele menino mimado. Ele vai criando uma raiva em mim, e ele não consegue superar que a suíte dele não foi a que a mãe dele reservou. E a hora que a mãe dele aparece na lua de mel, é a cereja do bolo perfeita. Papo de riquinho, né, Paulinho? E aí a beleza da série é em como eles estão ali naquele paraíso em lua de mel, e ele tá extremamente incomodado que a suíte dele não tem piscina, enfim. E a Rachel, que é a esposa dele, fala pra ele, mas tá tudo bem, olha a suíte que a gente tá. E ele não consegue superar, porque não é sobre curtir. Isso fica muito evidente pra ela, e esse incômodo vai sendo gerado na gente, essa tensão vai se empilhando, e a série é genial em colocar a gente ali. A gente experiencia cada um daqueles sentimentos. Então, nesse núcleo, a gente tem raiva dele. Quando a mãe dele aparece, é tragicômico. Quando corta pro núcleo familiar, a gente vê aquela irmã malvada, super bem interpretada, ou digamos, interpretada nos silêncios da Sydney Sweeney, né, como a Olivia. Aquela mãe controladora, chata pra caramba, também super genialmente interpretada pela Connie Britton. Então, assim, a gente é colocado dentro daquelas sensações de forma muito pulverizada, porque são vários núcleos e tudo se entrelaça. É genial. Cara, eu já falei que meu personagem preferido na primeira temporada, viu, Sansa? É o Armond, né? Eu acho que a relação... Ai, meu Deus. A relação que ele tem com o Dylan, né? Que é um funcionário do hotel, onde os dois, tipo, um usa do outro. Um quer folga, o outro quer sexo. Um quer droga, o outro também quer droga. Então vamos usar essa droga aqui. Essa relação é muito legal porque, pra mim, ele mostra muito, o Mike White que foi muito genial, como que é de verdade... esse atendimento para os ricos por trás desses super resorts, né? Assim, eu acho que os super ricos sabem disso, e acho que até por isso que a gente vê a Tânia até que de uma forma quase inocente, quase como uma criança, né? Uma adolescente mimada, ela nem percebe os abusos que ela acaba criando na relação dela com os funcionários, como acontece lá com a Belinda, né? Que trabalha no spa, que acaba virando a terapeuta dela durante toda até a primeira temporada. É infernal. Eu fiquei com raiva da Tânia. Não, vocês estavam falando do Armond, né? Do Murray Bartlett. E eu não sei se eu tava falando com a Paulinha, com você mesmo, Rafa, que como esse cara teria mandado bem como Fred Mercury no filme do Queen, né? Tudo bem, né, que o nosso Rami Malek, que a Lari foi com você, né, Paulinha? Tudo termina no Rami Malek, gente. Tudo bem que a Lari adora a performance do Rami Malek, mas pelo que eu vi do Murray aqui, ele ia arrebentar como Fred Mercury, cara, porque ele sabe fazer a leveza, ele sabe trazer a comédia, ele sabe colocar em posição, e a presença de cena, consequentemente de palco desse cara... Eu já vi ele com a roupinha ali, com a calça da Adidas, com a jaquetinha amarela, cantando We Will Rock You e outros hinos aí do Queen fácil. É verdade, hein, Sansa? Vendo aqui umas fotos dele, de fato dá pra transformar ele fácil. Bota um bigodão nele ali, ó, aquele sorrisão, aqueles dentão dele, ele passa tranquilamente com o Fred Mercury. Mas eu ia destacar também aqui, Sansa, antes de a gente passar pra Lotus Cecília, o filho do casal da Nicole e do Zack, ou do Mark, na verdade, que é o Queen, interpretado pelo Fred Heitinger, que resolve ficar, né, no Havaí.
Porra, ele é o único personagem de toda a série que vai contra o status quo, geralzão. E antes de a gente seguir em frente, eu vou fazer justiça aqui pra Jennifer Coolidge, que o Sansa disse que não lembrava dela, além de como mãe de Stifler, que ela tem mais, Sansa, a gente que gosta de um MDBzinho, né? Cara, ela tem mais de 120 créditos como atriz. Ela nunca não fez nada desde American Pie até esse ano que nós estamos agora, 2022. Cara, e fica a dica aqui pra mim, né? Vamos pesquisar mais, vamos assistir mais coisas, né? Como é que você entra num podcast com a envergadura do SQLVS sem saber, ou pelo menos sem ter lido mais sobre a nossa queridíssima mãe do Stifler. Bom, minha gente, agora vamos mudar o sotaque e partir pra Lotus Sicília, segunda temporada. Além de repetir a pergunta do Rafinha para saber o que vocês gostaram, o que não gostaram tanto assim e qual é o personagem favorito de vocês, eu vou lançar a braba, hein? Vocês gostaram mais da Season 1 ou da Season 2, hein, Paulinha? Pergunta difícil, mas eu tenho a resposta. Antes de eu dar a resposta, eu queria falar um pouquinho da Season 2, que está excelente. Acho que tivemos aí um final de temporada épico. Ninguém estava esperando aquela cena digna de filme de ação, com tiros e mortes e... Enfim, foi sensacional. Eu acho que, como eu falei no comecinho, a temporada 2, ela tem um leve equalizador, porque sexo e dinheiro estão super interligados. Mas como ela coloca ali as relações de poder baseadas em sexo, a gente vai ter uma presença menor do staff do hotel, né? A gente vai ter um foco maior entre os hóspedes, e aí a gente tá falando dessa galera hiper rica, em vários momentos, não para todos, não exclusivamente, mas em vários momentos sem noção. E a gente vai ver como as relações são pautadas na moralidade ou na imoralidade, na hipocrisia, no julgamento, e é genial. Eu gosto muito do núcleo dos dois casais de amigos, que não são tão amigos assim, e que chegam quase que numa coisa grupal, digamos assim, ao final da série. O casal da Harper e do Ethan, e do Cameron com a Daphne, e a Daphne sendo a minha personagem preferida. Acho que a Megan Ferry está perfeita no papel da esposa, que começa ali de uma forma meio frívola, uma coisa meio esposa troféu, privilegiada, sem noção, e conforme ela vai abrindo as camadas, a gente vê que de sem noção ela não tem nada, de frívola ela não tem nada, ela sabe exatamente aonde, como se colocar no mundo, na relação, o que ela quer tirar do marido, o que ela quer colocar, do que ela quer colocar as mãos dela, e aonde ela pode compensar o peso do patriarcado em cima dela. Não vou chamá-la aqui, aliás, muito longe disso, de revolucionária, mas a sua maneira é uma mulher extremamente empoderada e que consegue trazer esse tom de uma forma muito leve, muito divertida. A gente quer ser amiga dela. Olha, eu vou começar escolhendo uma das temporadas e vou dizer que eu acho a primeira melhor, no sentido de conduta e sagacidade, roteiro e tudo mais, mas eu me diverti mais na segunda. Eu vou pegar o gancho do núcleo que a Paulinha apontou para falar sobre a Harper, interpretada pela Aubrey Plaza, que tá simplesmente genial, porque essa mulher... Primeiro, você acompanha a jornada dela, chegando lá assim, tipo, puta da cara, do tipo, eu não queria estar nessa viagem com esse casal aqui que eu odeio. Ela fuzila eles com aquele olhar matador, assim, que a cada jantar que ela se senta, eu penso assim, meu Deus, desce mais drinks pra essa mulher, porque ela vai ter um treco ali. É o tipo de pessoa, né, Lari, que detesta uma viagem de casal, qualquer programa de casal, principalmente uma viagem de uma semana. Com uma galera que ela não gosta, porque ela tá julgando. Ela tem um jeito meio soberbo, mas ela tá julgando a soberba do casal que tá ali junto, do tipo... Eu te avisei, marido, que eles só chamaram a gente pra essa viagem porque eles querem que você invista nele, porque agora a gente tem mais dinheiro do que eles. E outra, tipo, os outros não falam, mas eles sabem absolutamente tudo o que acontece. Enquanto eles, que são um casal que, entre aspas, falam tudo um pro outro, estão ali, tipo, passando a temporada toda sem saber exatamente o que o outro fez. O que vai gerar a treta absoluta da série, que é sempre relacionada à traição, né, traiu ou não traiu, o que é que ele fez, eu vou armar pra cima do meu marido por causa de ciúmes. É um ciúmes que realmente pega fogo, aquilo
arde nos personagens. E o marido tá lá com aquela cara de bunda, sem fazer absolutamente nada o tempo todo. Ele mal e mal interage. E o que eu acho interessante também é que a Harper, no início, ela tem aquelas frases, assim, de afeito do tipo, a gente não quer ter filho. Por quê? Por causa daquilo que tá acontecendo no mundo. E eles estão lá, tipo... Como assim? O que tá acontecendo no mundo? E ela falta girar o olho pra trás da cabeça dela, que ela tá indignada, do tipo, essa galera vive numa bolha, eu vou ser a pessoa que eu vou explodir essa bolha, e daqui a pouco ela tá dentro da bolha também, pensando assim, então tá, se é assim o jogo que eu vou ter que jogar, se essa situação que o meu marido me colocou agora, financeiramente, nesse relacionamento dessa forma, mas funciona, eu vou seguir esse barco também. Ô Lari, mas eu queria aproveitar esse núcleo que você escolheu, muito bem escolhido aqui, pra colocar uma pergunta que todo mundo que assistiu The White Lotus Sicília, né, parte 2, deve estar se perguntando também, que é a coisa meio Bentinho e Capitu, né, lá de Dom Casmurro. Afinal de contas, a Harper traiu ou não traiu o nosso japonês nerd fortinho, gostoso aqui, empreendedor? Porque assim, a gente vê os dois com as meninas lá se divertindo horrores, sabe exatamente o que aconteceu, né? E no final as coisas são mais ou menos sugeridas quando o casalzinho trocado vai ali pra aquela ilha. Mas e a Harper? Será que foi só uma bitoquinha? Ela não ia só pegar o chapéu? O que aconteceu ali, hein, Lari? Olha, dizem que quando o criador de uma série faz esse tipo de coisa, deixa essa brecha, é pra ser aquilo que o espectador quer que aconteça. E na minha visão da série, aconteceu. As duas situações aconteceram, tá bem ali, tipo, todos os desenrolares que acontecem depois nos indiciam isso aí. Rolou traição. Todo mundo ganhou o bolão, Paulinha? Todo mundo, eu tenho certeza absoluta. E é nesse momento que a Daphne brilha também, né, gente? Brilha muito, né, Paulinha? O meu destaque para a segunda temporada, dado que aqui todo mundo falou um pouquinho dos casais mais saidinhos, ou não, para mim é o núcleo italiano. Eu acho que a Valentina, que é a gerente do hotel, a Mia, que é a amiga que não quer entrar no meio da prostituição, junto com a Lucia, que busca dar golpes nos ricaços, é um destaque maravilhoso, não é só pela atuação de todas elas, mas pelo que elas representam. Eu adoro que elas roubam os três velhos ricaços, ela rouba todo mundo, velho. Ela rouba o moleque que é inocente. Aqui eu tenho só um parênteses, eu acho salutar que o Mike White tenha feito o menino um representante da atual geração de homens que estão tentando aprender a mudar as coisas. Mas eu também acho muito legal como ele não consegue sair do vício, do ciclo da família, do vô e do pai, que nunca deixaram de trair as esposas, e ele vai seguindo o mesmo caminho, inclusive uma prostituta na Itália. Então acho que representa muito as duas amigas saírem vencedoras. Quando eu digo vencedoras é porque ela leva o dinheiro do pai, que foi o primeiro a contratá-lo, e ela passa a perna no filho, porque ele vai ser o pai dele, assim como o pai dele é o vô dele. E dentro desse contexto feminino, é sempre bom lembrar que os desgraços estão na Itália buscando as suas raízes e tomam um pau das mulheres mais velhas também quando eles aparecem lá. Então, cara, o núcleo feminino italiano é a superposição que elas ganham e tá certo, tem que ser assim mesmo. Com destaque final aqui para Valentina, que acaba ganhando, quando eu digo, se libertando, né, dos preconceitos, porque ela mesma se permitir viver com a Mia aquela relação é maravilhoso. E dali você vê que ela ganha até um outro aspecto. Ela é sempre durona durante a temporada inteira. E no último capítulo ela passa a ser aquela mulher um pouco mais aliviada. Eu só queria acrescentar que eu concordo plenamente com você que trouxe esse núcleo italiano. Acho que as meninas estão muito bem, tanto a Mia quanto a Lucia e a Valentina ali como a gerente do hotel. Mas falando do filho mais novo, que é muito engraçado, toda vez que ele vai falar que ele fez Stanford, ele faz uma pausa dramática, eu acho genial. Como toda a construção de personagem de White Lotus, que é muito boa, e ele fica esperando a reação de aplauso, que não vem, porque ninguém se liga. É genial. Mas tem um diálogo ali quando eles vão na locação de Poderoso Chefão, que é outro presente que a série traz pra gente, e que ele fala pro avô e pro pai: olha, como vocês não têm vergonha das coisas que vocês falam,
não. A gente se propõe a, né, superar esse tipo de lógica, papapá. E no fim ele vende a mãe, né? Ele fala pro pai, me dá os 50 mil euros que eu falo bem de você pra minha mãe. Então, no fim das contas, ele continua achando que as mulheres são donzelas, que tem que ser resgatadas por ele, e ele vai comprar a relação dele com a Lutin. Então, se ele der os 50 mil euros, ele vai garantir ali que ela fique atrelada a ele, e ela, muito espertamente, sabiamente, dá no pé. Virou queridinha da academia? Virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. Mas um enorme destaque para a fotografia da segunda temporada, que o Mike White usa o mar, o Etna, o vulcão, as construções antigas da Sicília, cara, para construir todo esse clima que envolve a sedução, a explosão, o mar, o sexo. Eu achei muito bacana porque durante a série, a gente, não sei se vocês separaram, dão vários closes naquelas máscaras, naquelas cabeças no hotel, e na verdade aquilo lá são chamadas de cabeças de Moro, porque diz a lenda lá na Sicília que uma das moradoras da ilha se apaixonou por um cara enquanto ela cuidava das plantinhas ali na varanda dela, e depois ela descobriu que ele era casado, e aí para poder, por ciúmes, claro, e para poder ficar com ele para sempre, ela corta a cabeça dele quando ele tá dormindo e coloca a cabeça dele do lado das plantas que ela cuidava quando o conheceu. E aí o Mike White disse que quando soube disso, ele falou, caraca, vou usar isso aqui porque essas cabeças de Moro representam justamente o que a gente vê muito na série, que é o adultério. Cara, é muito legal você ter trazido a história das cabeças de Moro, porque o Mike White, ele posiciona a câmera na altura das cabeças de Moro pra gente observar, né, e ser realmente um observador de dentro do quarto, pra ver as cenas de sexo, pra ver as cenas de traição, pra ver o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, etc, né. Isso é muito bem construído, eu gosto demais dessa Sicília. Eu não sentia uma Itália assim, no cinema, séries, desde O Poderoso Chefão. Já se vão quase 50 anos que não tinha uma Itália tão intensa em todos os sentidos, né. E já respondendo 2 em 1, né, que é tanto qual temporada gosta mais e personagem favorito e tal, eu acho que o que faz a segunda temporada ser melhor do que a primeira, além do roteiro, é o upgrade que a gente tem aqui nos, entre aspas, jovens adultos, vamos dizer assim. Porque se na primeira temporada a gente tinha ali as amigas meio aborrecidas e bravas e tal, aqui não, aqui a gente tem um núcleo jovem muito interessante, né? Formado tanto pelo de graça mais novinho, quanto pela Portia e pelo Jack, né? Que é aquele moleque meio inglês, meio irlandês, malucão. Aliás, que interpretação desse moleque. Ele vai bem demais, em nenhum momento parece que tem um ator ali, parece que pegaram ele ali no meio e pronto, ele já tava rolando ali no papel, achei ele fantástico. E é muito bacana ver como se dá essa construção, como o Jack vai envolver a Portia com o jeito dele, muito mais másculo. E é muito bacana a gente observar que a Portia, ela quer ter essa cabeça aberta, ela quer ser desconstruída, mas e na hora do vamos ver? Lá que é um cara que não peça tanta licença assim, né? Pelo menos é o que dá a entender. E ela acaba escolhendo o outro menino muito mais atraente, que vai direto ao ponto, até a página 2, porque aí as coisas vão tomando outro caminho, né? Então eu acho que esse núcleo de jovens adultos, né? Núcleo mais teen, o high school, dentro do White Lotus, pra parodiar a nossa Miloca, funciona muito melhor na segunda temporada do que na primeira, e por isso eu vou ficar com a segunda temporada em relação à primeira, mas por bem pouquinho, pouca coisa, viu? Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho mais da Tânia, porque ela merece. Ela é a única personagem que permanece nas 2 temporadas e ela realmente encerra o seu ciclo aqui. Eu tava vendo uma entrevista que saiu do próprio Mike White falando sobre o porquê que ele quis trazer a Tânia pra segunda temporada. E aí ele cita uma frase que ela fala no final da primeira, dizendo que ela teve todo tipo de tratamento nos últimos anos, mas a morte é uma experiência imersiva que eu nunca tentei. E daí que veio o insight de continuar a jornada dela até, de fato, ela experienciar a morte, né? E foi muito bizarro assistir esse último episódio, porque enquanto ela tava aquela situação vai aumentando, ela tá afundada em treta até não poder mais, ela sabe que ela tá ferrada ali, não vai ter solução, porque o circo foi todo armado ao redor dela, e eu falei assim, essa mulher vai pegar uma arma, vai atirar em todo mundo e vai se matar.
Eu errei que ela ia se matar, mas enfim. Só que a morte dela tinha que ser trágica e tinha que ser de um jeito estúpido demais, porque essa é a cara da personagem. Olha, eu já discuti isso com o Sansa, vou trazer aqui. Eu sou contra a morte dela, tá? Eu acho que é um furo de roteiro. Eu entendo. Sansa conversou bastante comigo, conversei muito com a nossa amiga Má. Beijo, Má. Mas assim, eu acho que ela não tinha que ter morrido, gente. Pra mim, o triunfo dela, ela não é uma heroína, ela não precisaria chegar como heroína, mas ela ter conseguido se salvar seria justamente a prova irônica de que o mundo não é justo. Porque é o que você falou, parva do jeito que ela é. Gente, a hora que ela tá na ópera, que ela pergunta se é a rainha da Sicília, e o Quentin assente, eu quase engasguei, assim, é genial pra mim. Ela é um contrassenso do mundo, né, assim, ela desprovida de qualquer intelectualidade, absolutamente grosseira, deu sorte aí de nascer em berço de ouro e tem super mau uso disso. A forma como ela trata a Portia, fica no seu quarto, ela não se preocupa de pensar que a pessoa precisa comer, não é um ser humano, e é assistente dela há 3 anos. Quando ela morreu, eu entendo, né, ainda, pelo menos foi uma morte tosca, eu concordo com vocês, que combina com a personagem. Pra mim, perdeu a ironia, porque lá na primeira temporada a gente vê aquele menino mimado que apronta tudo aquilo, que mata sem querer num acidente o gerente, mas ele tá ali no aeroporto indo embora. Ali a mesma coisa acontece com os 3 homens, sei o que, o cara dá os 50 mil euros, a menina rouba ele, mas ele vende a própria mãe e o cara lá, no núcleo dos 3 homens, né? O do meio consegue falar com a esposa e dá a entender que eles podem ter ali um futuro, né? E aí pra mim não fecha o roteiro dela, entendeu? Acho que a morte não era suficiente. Paulinha, fecha um ciclo perfeito. Ela foi jogar a mãe no mar na primeira temporada, ela morre no mar afogada, tem tudo a ver com ela tinha que morrer aqui. Sem esquecer que teve um cara que fugiu do iate também. O cara não morreu, o carequinha lá. Não sei pra onde ele vai, se ele vai aparecer também. Porque, meu Deus, a hora que ela vê a foto do Greg lá na mansão, mas parece muito com o Greg. Tá de brincadeira, né, Tânia? Tá de brincadeira, Tânia? A gente não pode esquecer que a cena, pra mim, a mais engraçada é quando ela tem aquela conversa com a Valentina, que ela tá pra sair de motoquinha, e a Valentina pergunta pra ela assim... Não, a Tânia pergunta pra Valentina, eu tô parecendo com a Mônica Vitti, que é a atriz, eu acho que é Mônica Vitti, eu posso estar errado aqui o nome. Ela vira e fala, com quem que eu pareço? Não sei, de rosa, assim, com esse lenço. E o mais legal é que essa cena foi improvisada, gente, não tinha no roteiro, a Valentina meteu ali na hora, passou e tá no ar. Bom, queridos, depois de 2 temporadas mega intensas e da HBO já ter assinado o chequinho para a 3ª temporada, será que vai ser nas Maldivas mesmo? Tem tudo para ser, porque o Mike White já falou que ele vai fazer uma 3ª temporada tirando um sarrinho dessa mediunidade ou dessa religião asiática, e convenhamos, tem tudo a ver com o nome do White Lotus também, né? Bom, a verdade é que a série deixou aí milhões de órfãos pelo mundo, né? E pensando em vocês todos, eu vou pedir para cada um de nós aqui trazer uma dica de série na mesma pegada para ocupar esse lugar especial no coraçãozinho da galera até essa esperada 3ª temporada das caras no ano que vem, será? Não sei não. Olha, eu sei que nessa entrevista que a Lari mencionou, o Mike White já deixou um gostinho pra gente da 3ª temporada. Ele disse que se na primeira a gente fala de dinheiro, na segunda a gente fala de sexo, na terceira a gente pode esperar espiritualidade, formas de lidar com a morte e Oriente Médio. Então acho que vai ser um puta resort. Eu acho que dá pra ir pra várias direções quando a gente fala de White Lotus, mas eu quero pegar a essência whodunit e essa coisa dos personagens irem se despindo como uma cebola pra gente. A gente vai descascando eles. Então eu queria recomendar Only Murders in the Building, uma série da Hulu, que passa lá no Star Plus, está indo para sua 3ª temporada, foi considerada a melhor série de 2021, eu sei que nem todo mundo concorda, mas é muito difícil não se apaixonar por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez no trio principal, que vai desvendar mistérios dentro daquele prédio icônico deles. Vale a pena o play. Cara, vou dar uma dica que pega muito desse embate geracional que a gente vê principalmente ali nos de graça, né? Avô, pai, filho, né? E essa coisa da comédia que eu acho muito saborosa em The White Lotus, que tá presente também em Hacks,
né? Rex com H, uma série que também tá lá na HBO, irmãzinha. Já ganhou vários prêmios, tá concorrendo a mais prêmios aí na segunda temporada. Tem apenas 2 temporadas e vai fazer muita gente curtir demais essa dramédia. Sobretudo você que tá um pouquinho mais velho, que tem ali mais de 50 anos e vê muita coisa como esquisita, briga com a tecnologia e tudo mais, e é muito saudosa de outros momentos. E você também aí que é mais jovem e olha para as pessoas mais velhas como ultrapassadas, antiquadas e não tem nada mais a agregar na sua vida, né? A série vai mostrar que os dois estão errados, no caso as duas estão erradas, e vai te proporcionar momentos fantásticos, vai ser uma bela companhia enquanto não chega a 3ª temporada, que se Deus quiser, em 2023 tá aí, hein? Olha, eu vou dizer que eu vou aproveitar e vou rever a primeira e a segunda pra pegar detalhes que eu tenho certeza que eu não vi e que estão lá pra eu apreciar mais ainda. Mas ainda assim vai sobrar um tempinho. E aí eu quero aproveitar o gancho de tretas familiares e traição pra falar de House of the Dragon, que a gente gravou um episódio muito maneiro por aqui, e que tá uma série, assim, ó, maravilhosa. E fica a dica aqui, né, da turma, quem não assistiu o GOT ainda, vai lá e dá play em Game of Thrones, que dá tempo até vir a 3ª temporada de White Lotus. Olha, eu vou seguir aqui a pegadinha de, como diz o Sansa, gente rica e canalha. Então a minha dica para quem vai ficar aí esperando, porque vai sair justamente nessa entre-safra aí, Succession, que tá na HBO. Já temos 3 temporadas disponíveis e vai vir a 4ª, que parece, eu espero, esteja tão boa, sagaz, sacana como as 3 primeiras. E ó, vou dizer um negócio pra você, viu, Lari? Vou ver sim House of the Dragon, vou chegar lá em algum momento. Rex é maravilhosa, Sansa, é maravilhosa. A 2ª temporada tá maravilhosa. E vou pular de novo Only Murders in the Building, que eu já tentei 3 vezes e não consegui. Muito bem, gente, vamos de notinhas? Olha, eu quero saber aí de 0 a 100, depois que a gente destrinchou The White Lotus, quantas poltronas amarelas vocês dão para as 2 temporadas como um todo? Lembrando que elas estão esperando todo mundo lá na HBO Max. Eu vou dar 95 poltronas amarelas, que eu acho que merece. E eu só descontei essas 5 porque termina, viu? Olha, eu vou acompanhar o notão da Lari e eu vou deixar The White Lotus com 94 poltronas amarelas. Que série. É difícil não manter a coerência, apesar da distância física que nós temos tido do nosso querido Cunha. Eu vou seguir Lari, vou seguir aqui a relatora Paulinha e vou dar um pouquinho mais aqui, vou dar 96 poltronas amarelas, porque é série inteligente, sagaz, que te faz pensar, te faz criticar, te faz rir, te faz chorar, te faz vontade de fazer sexo. Que é isso, meu filho? Calma. Merece tudo isso. Então, 96 poltronas amarelas para The White Lotus. Gente, The White Lotus, como eu falei ali no começo, é uma das pouquíssimas séries que me fez aguardar ali domingo à noite pra assistir o episódio ali ansiosíssimo, com o balde de pipoca na mão. Demorei pra pegar no tranco, mas quando peguei, não larguei mais e não vou largar mais. Vou deixar essas 2 temporadas, a primeira um pouquinho abaixo, com a média de 92 poltronas amarelas. Olha, depois dessa chuva de notas altas, fazia tempo que a gente não tinha uma dessas por aqui, né? A gente tá fechando The White Lotus temporada 1 e 2, com uma média de 94 poltroninhas amarelas merecidíssimas. Norbinha, solta a música de quem deu certo na vida, Norbinha! E é isso aí, queridos. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódios fresquinhos do Senta Que Lá Vem Spoiler. Oi, pessoal do Deezer, tudo bem? Para você escutar aí na sua cama, no seu sofá, no iate, na ópera, na piscininha infinita ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da nossa próxima aventura. Gente, obrigado, um beijo por nos ouvir até aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau, turma. Até a próxima. Um beijo pra todos, especial pro Marcudo, que adora The White Lotus. E até a próxima. Gente, até a próxima. E eu quero meu lugar na suíte abacaxi pra esse ano novo, que eu já reservei no Havaí. Atenção, pessoal. Não aceito outra senão a suíte abacaxi. Beijo pra todo mundo. Com taco de beisebol.